Olá, amados irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo, e vamos direto para as informações. Olá, saudações, irmãos. Quando evoluímos, subimos para oitavas mais altas. Sem mais delongas, vamos acompanhar, vejam até o final e voltem sempre. Eleve sua vida. Como lucrar com oitavas superiores. Num artigo anterior sobre ressonância, mencionei brevemente a noção de que os campos têm intervalos mais altos e mais baixos que podem escolher ressoar. Na vida sempre nos são apresentadas opções, possibilidades e escolhas sobre o que queremos estar em harmonia ou de acordo. Você poderia dizer que cada campo de experiência é uma oitava e que a próxima oitava superior ou inferior é, na verdade, um campo semelhante, mas ligeiramente diferente. Agora vamos nos aprofundar em como nossa consciência é dividida em oitavas e como isso nos permite escolher em quais oitavas queremos tocar. Primeiro, vamos dar uma olhada nas várias oitavas da vida que são bastante evidentes. Vemos a oitava trabalhando nas 7 cores do arco-íris, nas oitavas da música e com os 7 chakras, sendo o oitavo chakra o primeiro na oitava seguinte. Vemos isso com os 7 níveis de traços de personalidade ou sobreposições, com os 7 estágios da alma e os 7 níveis de maturidade em cada um, e assim por diante. Para entender melhor as oitavas, vamos começar com alguns exemplos de traços de personalidade que algumas pessoas possuem. Essas características podem ser aquelas que você exibe em sua personalidade ou talvez não. No entanto, mesmo que você não os tenha, certamente os viu em ação em seus amigos, colegas, familiares ou pessoas famosas, para que possa se identificar com todos eles. Comecemos com o traço de domínio que algumas pessoas têm como tema principal em sua personalidade. Muitos chefes de Estado, primeiros ministros e presidentes manifestam-no. Por isso é fácil pensar em exemplos. O domínio pode ser exercido em uma gama considerável de atividades, como, por exemplo, o domínio no atletismo, como LeBron James, no basquete, na comédia como Jimmy Kimmel, na atuação como Cate Blanchett, domínio na música como Taylor Swift, domínio nos negócios como Jeff Bezos, da Amazon, domínio na política como Donald Trump e assim por diante. Claramente, como você pode ver, nem todos lidam com a dominância da mesma forma, e isso, claro, tem a ver com seus conjuntos de valores e está relacionado aos estágios e níveis de sua alma já mencionados anteriormente. A dominação tem uma amplitude que oscila entre a ditadura do polo negativo e a liderança no polo positivo. A ditadura é a vibração mais baixa e não traz alegria nem felicidade aos sujeitos aos decretos do ditador. Também não traz satisfação a outros chefes de Estado que têm de lidar com o ditador. A ditadura está, naturalmente, a emitir comandos que não têm em consideração os melhores interesses do povo, mas apenas os interesses de um pequeno número de legalistas e o desejo do ditador de perpetuar o seu próprio poder. A liderança é a vibração mais elevada neste quantinum e leva a maiores interesses gerais dos sujeitos e a uma maior cooperação com outros líderes. Um leva ao sofrimento e à destrutividade, enquanto o outro leva a maior satisfação e produtividade. Tomemos a idade da alma como outro exemplo. Existem 7 estágios da alma e 7 níveis para cada estágio. Cada um desses 7 níveis, por sua vez, é dividido em 7 níveis adicionais cada, resultando em muitas oitavas de comportamento. Portanto, há muitos passos para a maestria no avanço evolutivo de uma alma até o despertar final. Os níveis se repetem novamente no próximo estágio.
Assim, por exemplo, o primeiro nível de um estágio é o serviço, e após o sétimo nível, o primeiro nível do próximo estágio é novamente o serviço, mas em um nível mais elevado do que antes. É assim que as oitavas funcionam. Os níveis são um campo e a próxima oitava dos níveis acima é um novo campo. Portanto, significa operar em um nível mais sofisticado. Uma alma jovem prestando serviço é diferente de uma alma madura prestando serviço, e assim por diante. O sétimo nível é o nível de liderança. Então, é frequentemente aqui que você encontra pessoas com domínio. Uma alma infantil de sétimo nível será dominante de uma forma mais primitiva do que, digamos, uma alma madura de sétimo nível exercendo o domínio. Ou seja, é mais provável que exibam a ditadura como um traficante de entorpecentes do que a liderança da alma madura exibida na ação social ou na reforma como um Martin Luther King. O modo de observação é outro exemplo. Uma pessoa pode usar seus poderes de observação para detectar a fraqueza de outra pessoa e avaliar se deve assaltá-la ou não. Outra pessoa pode usar a observação para detectar acordes que podem estar desafinados em um violão ou piano. Ainda outra pessoa, como os cirurgiões psíquicos que testemunhei, pode usar suas habilidades de observação para ver crescimentos cancerígenos ou outras, digamos, substâncias nocivas no corpo de alguém, permitindo uma rápida remoção. Nos traços de personalidade, é verdade que oitavas mais altas levam a níveis mais elevados de funcionamento, mas isso nem sempre é verdade para outros conjuntos de oitavas. Você não poderia dizer o mesmo das oitavas da música. Uma oitava mais baixa é tão válida quanto uma oitava mais alta, mas simplesmente produzirá um resultado diferente no ouvinte. Notas mais altas geralmente acompanham uma inspiração mais alta, mas não poderíamos dizer que uma nota alta é melhor do que uma nota baixa. As notas graves também têm validade e a música não seria a mesma sem as contribuições de oitavas variadas. Se estamos falando sobre o continuum da violência à paz, então as oitavas mais altas são definitivamente mais desejáveis para os seres humanos. Mas se estamos falando sobre os níveis de intensidade de um terremoto, então um terremoto de maior intensidade só é pior quando se consideram os danos à vida humana e propriedade. Caso contrário, é apenas diferente, mas não é ruim. Assim, a natureza, todas as oitavas têm igual validade, mas para os seres humanos, as oitavas mais altas refletem a evolução. Cada sistema do corpo possui níveis vibratórios superiores e inferiores, incluindo todos os órgãos. Vejamos alguns exemplos, começando pelo sistema endócrino. As glândulas endócrinas vibram em níveis mais baixos ou mais altos e, dependendo de quais são os seus níveis vibratórios, os hormônios que produzem são mais ou menos físicos. Agora, tenham em mente que a ciência médica não concorda neste momento que existam níveis mais elevados de funcionamento ou níveis vibratórios mais elevados no sistema endócrino. Para eles, existem apenas uma produção hormonal das glândulas. No entanto, para pessoas com habilidades especiais, como por exemplo médiums ou pessoas que andam sob brasas e não se queimam, há definitivamente níveis mais altos e mais baixos de hormônios. Algumas pessoas veem cores e texturas com os olhos que outras não. Geralmente são artistas, mas algumas outras pessoas são clarividentes e podem ver coisas que outras ainda não veem. Elas não são psicóticas de forma alguma. Eles têm acesso a oitavas mais altas de hormônios e outras substâncias químicas corporais do que a maioria. Eu mesmo sou uma clareaudiente e muitas vezes recebo informações de meus aliados, espíritos auxiliares e ou superior. Eles veem mais na forma de pensamentos do que de sons audíveis. Eles são simplesmente uma faixa mais elevada que muitas outras pessoas não ouvem,
mas às vezes posso ouvir por eles e posso deixá-los saber o que foi dito. Não sou fundamentalmente diferente dos outros, mas acesso uma gama diferente da maioria. Eles me dizem que isso se tornou possível porque, na maior parte do tempo, utilizo essa habilidade para servir aos outros. Então, isso nos diz que a motivação certa é a chave para acessar as oitavas superiores do corpo. Nos círculos xamânicos, as pessoas que começam com motivações puras e têm acesso a oitavas superiores que podem perdê-las caso sejam corrompidas pelo poder ou pela ganância. Esperançosamente, isso dá algumas dicas sobre a natureza da nossa realidade física. Tudo é dividido em oitavas e as oitavas superiores podem ser acessadas com experiência, conhecimento e disciplina. Quando evoluímos, subimos para oitavas mais altas. As oitavas mais altas não são necessariamente validadas por pessoas que não as experimentaram. Eles tendem a rotulá-los como delirantes ou psicóticos. No entanto, eles são a chave para a nossa evolução e, eventualmente, todos irão exibi-los, mais cedo ou mais tarde. Nos próximos anos, muitos milhões de pessoas descobrirão o acesso a eles e, como resultado, o mundo mudará. Pode vir. Está aí, irmãos, a mensagem Eleve sua vida, como lucrar com oitavas superiores, por José Esteves, pela Era da Luz. Gratidão, irmãos. E nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Eu sou Jace Ferreira, equipe e egrégora a serviço da luz.